Quero chamar para o nosso bate-papo aqui, para a nossa conversa, a Alzirinha Rocha. Ela é teóloga, doutora, pós-doutora e contribui bastante aqui com a TV Aparecida. Muito querida. Nos ajudando sempre a refletir sobre diversas questões. Alzirinha, bem-vinda aqui à nossa central, seguindo o Papa. E eu queria conversar com você um aspecto muito interessante do Papa Francisco, que é a questão das mulheres. O quanto o Papa deu um olhar diferenciado para o protagonismo das mulheres, não é mesmo? Bem-vinda, boa tarde. Boa tarde Camila, irmã Alain, Padre Fábio, Padre Jorge e a todos aqueles que nos acompanham aqui na rede de transmissão. Antes de falar pelas mulheres, eu queria dizer que essa imagem que vocês estavam mostrando do Papa abraçadinho com a Nossa Senhora é uma das mais bonitas, na minha opinião, não é? É uma das mais bonitas dele, assim, o carinho com que ele pega a imagem e vai em frente, não é? E não dá para ninguém segurar. É muito interessante, é muito bonita essa imagem, né? E mostra bem a perspectiva mariana e o vínculo que ele tem com o feminino sobretudo, através da pessoa de Maria, não é? Como um bom jesuíta, o Papa é mariano, não é? Uma característica muito própria dos jesuítas serem marianos no seu geral, mas o fato é que, além, não é, dessa consideração feminina, a sua história é uma história que perpassa também as mulheres, não é? A sua história pessoal. Não é alguém que tinha uma dificuldade histórica na construção da sua vida e da sua vida religiosa de lidar com as mulheres. É alguém que teve uma noiva, uma namorada, que tinha amigas no tempo de escola. E é interessante como a beleza e a delicadeza com que ele descreve isso na autobiografia dele, que saiu há pouco tempo, que é um livro a quem eu recomendo que todos possam ler, porque, de fato, é ele se dizendo, se narrando e contando as suas experiências. E eu acho que essa experiência e a maneira como esse livro, Camila, é de uma beleza enorme. E ele vai dizendo da sua experiência pessoal, o meu também está todo rabiscado, da sua experiência pessoal, como é que isso tudo foi refletindo, as experiências foram sendo refletidas no governo da igreja, na sua forma de condução da igreja, também em relação às mulheres, não é? Claro está que nós mulheres, e aí não é uma questão de levantar bandeiras, mas esse é um espaço que deveria ter sido pensado há muito tempo, anteriormente ao Papa Francisco, e que ele talvez no seu sonho e no seu desejo tivesse querido dar mais espaços e mais protagonismo às mulheres no seu pontificado, não é? Mas, dentro de todas as resistências e dentro de toda a mudança, que sempre é processual, eu acho que ele faz o que ele também sempre fez com muita maestria, que é abrir processos, né? Eu acho que o Papa, ele mesmo diz isso em várias falas, ele não pretendia mudar tudo, ele não tinha nenhuma expectativa que a igreja fosse mudar de um dia para o outro, mas sim, ele tinha um propósito de abrir processos. E a questão do feminino e a questão da mulher na igreja, eu acho que ele coloca a primeira pedra, não é? Para, de fato, notadamente durante o processo sinodal, para, de fato, se pensar com seriedade a colaboração que as mulheres podem dar de maneira mais efetiva ao conjunto eclesial. Né? Nós não podemos esquecer que a base da igreja hoje ela é feminina, não é? A base, quer dizer, a origem, o que está, não é, no todo da igreja, a grande percentagem de pessoas que participam hoje na comunidade eclesial são as mulheres. Não só participam, mas como desenvolvem trabalhos de responsabilidade, trabalhos que devem ser reconhecidos, cada vez mais reconhecidos como sujeitos de fala. E esse tema vem muito fortemente no processo sinodal. Então, terminamos o processo sinodal em outubro do ano passado. Então, tivemos um documento final e, muito sabiamente, o Papa separa 10 temas para as comissões teológicas e as comissões de estudo continuarem pensando esses temas,
até junho desse ano. Então, a questão da mulher, a questão notadamente do ministério ou dos ministérios que também passa pelo ministério feminino da igreja, e aí eu estou dizendo do ministério também de catequista, que já está reconhecido, vamos dizer assim, o ministério laical e outras contribuições que as mulheres efetivamente podem dar, elas estão sendo pensadas ainda até por uma determinada comissão, junto com outros 9 temas, até o mês de junho. Então, o que nós esperamos, de fato, é que essa comissão possa avançar teologicamente, avançar no, principalmente pastoralmente, a contribuição que as mulheres podem dar na dinâmica pastoral e missionária da igreja, na aproximação, na continuidade, que também o Papa abriu esse processo de proximidade entre a igreja e o mundo, entre aquilo que nós professamos e as demandas que nós temos para contribuir, e, de fato, as mulheres são de grande importância, ou podem ser de grande importância nessa contribuição. E é interessante, né, Alzirinha, porque nesse livro o Papa Francisco fala da avó paterna que veio para a Argentina porque ela era envolvida em toda a associação católica e aí ela começou a ser perseguida também pela ditadura italiana. Mas, Alzirinha, a gente vai fazer um rápido intervalo. Antes de ir para o intervalo, eu quero te fazer uma pergunta. Aqui no livro, o Papa fala sobre as suas fraquezas também. Ele reconhece as suas fraquezas. Tanto que ele fala, ao longo da existência tive momentos de crise, de vazio, de pecado, períodos de mundanidade. Então é um Papa que reconhece que ele é humano, que tem fraquezas como qualquer pessoa. Isso também é novo para a igreja, não é? A gente não é acostumado a ver um Papa reconhecer as suas fraquezas diante de todos, né? Nós não estávamos acostumados a ver um Papa humano, a ver um Papa tão próximo, um Papa tão carinhoso, um Papa que toca pessoas, toca no sentido de tocar, não é? Do verbo tocar, encostar a mão, abraçar, beijar. Talvez tudo isso tenha vindo à tona também porque é um Papa latino-americano, não é? Então, essa expressão de se aproximar é muito mais latino-americana do que europeia. De toda forma, esse Papa é um Papa que se coloca na frente e em frente das pessoas, face às pessoas, e vai tirando ou desconstruindo a ideia de uma santidade que é uma santidade que está por em cima do povo de Deus. E eu acho que aí é que nasce o grande aspecto humano do Papa Francisco e que ele dá a esse papado. Ele é um com o povo de Deus. E ele diz isso desde o primeiro dia. Ele se apresenta como o bispo de Roma. E perguntado algumas vezes o que ele ia fazer depois, quando ele deixasse o papado, etc., ele dizia, vou continuar na minha diocese, que é Roma, como emérito, e vou colaborar na minha diocese. Então, são gestos, não é? A vestimenta, que ele também tira uma série de símbolos e se veste de uma maneira mais simples, são formas simbólicas e formas também faladas e formas demonstradas através dos seus gestos, de que, de fato, ele não é mais um que está por em cima do povo, mas ele é alguém que caminha com o seu povo, tal como deve ser um presbítero, não é? Presbítero é aquele que sai, não é? Ele é eleito, vamos dizer assim, não é? Ele é reconhecido a partir do povo onde ele vem, mas ele não deixa de caminhar com o seu povo. E eu acho que isso dá a esse Papa, a Francisco, esse grande diferencial e a beleza da sua pessoa, não é? A sua simpatia. É um Papa que sorri, é um Papa que se aproxima, não é? Um Papa que abraça, seja lá quem seja, eventualmente dando até trabalho, um trabalho para a sua segurança pessoal, que de vez em quando a gente claramente via nas imagens que eles ficavam desgovernados com os seus gestos, mas por em cima disso, a proximidade que ele traz desconstrói uma ideia de alguém que está por em cima e o coloca em alguém
que caminha efetivamente com o seu povo. E isso dá a ele a possibilidade, Camila, de desenvolver tudo que ele desenvolveu e perceber o mundo não a partir de um olhar de alguém que está dentro da igreja, mas a partir de um olhar de alguém que está caminhando, que está na realidade, que dialoga com essa realidade, que busca essa realidade. E esse exercício ele faz desde Buenos Aires. Não é um exercício que ele começou a fazer para ser o diferente enquanto Papa, não é? Ele traz da sua realidade pastoral para Roma essa forma simples, essa forma, eu diria, prática de estar em Buenos Aires pegando o trem para ir na periferia, de acessar as periferias, e tudo isso vai sendo depois, ao longo dos textos, ao longo das encíclicas, ao longo das suas viagens pastorais, ele vai demonstrando esse desejo de ser mais humano, e sendo efetivamente mais humano, mas esse desejo de proximidade, não é? Tem uma entrevista do Papa, quando ele veio ao Brasil, na Jornada Mundial da Juventude, eu não estava no Brasil, e eu acompanhava as entrevistas pela TV, e ele deu uma entrevista num determinado canal de televisão, uma entrevista longa, e ele dizia assim, me pediram para escolher um papamóvel, não é? Um todo fechado e um todo aberto. Eu escolhi o todo aberto, a segurança achou ruim. E eu disse a eles, ou se visita como se deve as pessoas, na casa das pessoas, ou então não se visita. E cercado por vidros não é uma visita. Cercado por vidros é passar pela pessoa. Eu não quero passar, eu quero estar, não é? E esse estar, desde o papamóvel até os outros gestos, não é? Os gestos mais concretos que ela faz, permeia esse sentido de humanidade que ele tem. E isso dá uma beleza muito grande, uma proximidade muito grande, não só dele, mas através dele, um resgate da proximidade da igreja como um todo, com as pessoas mais comuns, não é? Padre Jorge dizia agora há pouco que ele ficou com a sensação de que o Papa me viu. Essa sensação se dá por essa simplicidade, por essa humanidade. Muitas outras pessoas também têm esta mesma sensação de que o Papa os viu na multidão sem ter visto. E isso é muito bonito. Muito bonito isso. E nessa certeza que esse Papa viu a todos, viu tudo e vai continuar vendo nós e a igreja lá do céu, né, Alzirinha? Nós queremos agradecer demais a sua participação. A Alzirinha é muito parceira, teóloga, professora, uma mulher missionária, uma mulher de fé, uma mulher de tantos dons. Obrigado, viu, Alzirinha, pela sua presença aqui conosco nesse especial Papa Francisco. Obrigada, viu, Alzirinha? Eu que agradeço.